Boa noite, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas, né? Temos alunas novas aqui no Instituto, participando aqui desse encontro, um chá com Freud, que é o grupo de estudos online. Esse grupo de estudos já vem caminhando aqui já há algum tempo, né? E gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas às meninas que estão participando pela primeira vez, né, hoje. O texto para esse encontro é o texto Apego, Perdas e Processos de Luto, de J. William Worden, acho que é Worden que se fala, tá? Eu vou abrir aqui os slides, qualquer coisa vocês podem levantar a mãozinha aí, ou abrir o microfone direto e já entrar com comentário, com pergunta, tá bom? Comentários são sempre bem-vindos, e o intuito do grupo é abrir uma discussão. Eu trago os slides, vou apresentando alguns apontamentos, mas a gente vai conversando, fazendo essa troca, essa dinâmica que é tão rica de troca, tá bom? Então, apegos, perdas e processos de luto, né? Não tem como falarmos sobre luto sem falarmos sobre perdas e sobre o apego. São como uma espécie de tríade, porque nós vamos entender, né? O que é o luto, o que são as perdas, o que é o apego, para a gente conseguir entender a relação entre eles, a gente precisa ir um a um, entendendo qual o significado também de cada elemento, né? E aí o apego, ele vem falar sobre as emoções, né? Sobre a relação, né? O apego é essa relação emocional muito profunda que os indivíduos costumam, né, de certa forma, cultivam, que é essencial. Né? Não há um ser humano que não passe por esse processo relacional, emocional, de apego. Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Então, não temos como falar de ser humano, de certa forma, sem falarmos em afetos, sem falarmos em relação, sem falarmos em emoção. E o apego é isso, essa relação emocional entre indivíduos, né, que é característica do seu desenvolvimento. E o apego, a gente vai ver aqui mais para frente, em outros slides, que ele está relacionado à teoria do apego de John Bowlby, eu acho que é Bowlby ou Bowlby, mas que que essa teoria do apego, ela vem explicar que o ser humano, nessa relação emocional, ele se sente seguro. O apego, ele transmite confiança, segurança. Não tem como o ser humano viver sem sentir, em algum momento, esse tipo de segurança, né? As perdas são qualquer tipo de separação, afastamento, distanciamento ou morte. E quando falamos de perdas, não basicamente só de pessoas, né? Nós perdemos coisas, nós perdemos a parte de objeto, nós perdemos, inclusive, coisas psíquicas, né? Coisas psíquicas é ótimo, mas as perdas, elas não são apenas físicas, mas tudo que causa algum tipo de afastamento, de rompimento desse vínculo, o vínculo de apego, tem grande impacto emocional no ser humano, né? E causa uma dor emocional muito grande. E o luto é esse processo emocional e psicológico de adaptação dessa perda, né, que pode variar de pessoa para pessoa. Então, não tem como falar de luto sem falar de perda e sem falar de apego.
eles estão ali de mãozinhas dadas, né? Esses termos estão de mãos dadas, porque o luto, que é, de certa forma, o tema principal, né? Que é o carro-chefe. Boa noite, não vi quem é, mas boa noite. Cristiane, boa noite, seja bem-vinda. Então, o luto, ele vem, de certa forma, ali, atrelado à questão das perdas e do apego, né? Porque não tem como passar por um luto sem ter uma perda. E se tem perda, se falamos em perda, falamos em apego, ou seja, tem o emocional, tem a emoção, tem o afeto envolvido ali, né? A Camila disse, gostaria de receber a gravação das outras aulas. Camila, tem na descrição do grupo, estão lá no YouTube, e aí você pode acessar lá e assistir, tá ok? Somente uma das aulas que estão, um dos encontros que está lá no meu Instagram, e eu passo lá também, eu passo no grupo, tá? Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Então, como eu havia falado, a teoria do apego de Bowlby nos fornece um meio para definir a tendência dos seres humanos de estabelecer fortes laços afetivos, né? E aí a gente já pode pensar assim, quando nascemos, nós nascemos, de certa forma, em desamparo, e há essa necessidade humana de criar algum laço, porque necessitamos. Então, se necessitamos do outro, o outro nos acolhe, nós nos ligamos a ele, nós criamos esse laço afetivo de eu estou em desamparo a tal ponto que se você me acolhe, eu me enlaço contigo afetivamente, e eu me dou e eu me sinto protegido, né? Então, a teoria do apego fala desse envolvimento afetivo, desses laços, né? E é uma forma de compreender a forte reação emocional que ocorre quando eles são rompidos, né? Ou ameaçados. Então, a gente pode pensar em diversas reações humanas quando há uma certa, quando se aproxima algum tipo de risco desses laços serem rompidos. A gente pode imaginar, como exemplo, uma criança, que quando chega na idade de ir para a escolinha, o primeiro dia é quase sempre uma grande hecatombe, né? Uma grande catástrofe emocional para a mãe, para a criança, principalmente quanto mais jovem for a criança, mais difícil é essa separação, porque há ali para a criança um risco grande de perda, né? De rompimento desse laço. Por mais que a mãe, adulta, entenda que o filho vai passar só algumas horinhas ali na escola, que depois vai retornar, ver a angústia da criança é muito difícil também, né? Então, o apego ali, e para a criança separar-se dessa mãe, é um momento, assim, de grande risco, de grande medo, né? Edilene, boa noite, seja bem-vinda. Então, tudo que aproxima da possibilidade de rompimento desse laço causa uma grande sensação de desamparo e uma grande perda de segurança. Pode falar, Adriana. Não dá para te ouvir. O microfone abriu, mas tem algum problema que não conseguimos te ouvir. E agora, consegue ouvir? Melhora? Sim, agora sim. Pronto. E no caso de crianças que não têm essa dificuldade no primeiro dia da escola, por exemplo, a minha sobrinha, né? Uhum. A minha irmã chorando, né? Que é a mãe dela foi deixar ela, e ela morrendo de medo que ela... Mas não, a menina simplesmente deu tchau para a mamãe e disse, pode ir, mamãe, pode ir. E
Eu fico arrasada, minha irmã, eu fico arrasada. O que isso indica, assim? Tem algum indicativo em relação a esse tipo de reação de uma criança, assim? Sim, acontece bastante. O ser humano, ele é muito subjetivo, né? E, assim, para essa criança que dá tchau, mamãe, pode ir, que tá tudo bem, né? É um indicativo de o quanto que essa criança... Tá ok, Marcelo, sua internet tá ruim, tudo bem. De quanto que essa criança é segura. Então, a possibilidade do ambiente familiar dela ser muito acolhedor e para ela muito seguro, que isso acaba preenchendo-a como é que eu posso dizer a palavra? Preenchendo de autoconfiança, para que mesmo distante, elas dizem, eu compreendo que ela não vai me deixar, é um momento passageiro, né? Por mais que a criança seja pequenininha, mas o ambiente familiar, o ambiente em que ela está inserida, influencia, né? Então, possivelmente, é uma das hipóteses de que esse ambiente familiar seja muito favorável, ela seja uma mãe suficientemente boa ali, que conseguiu deixar com que essa criança tivesse independência, mas, ao mesmo tempo, confiança nela, né? A depender de alguns casos, e nesse outro sentido é muito mais raro, de que a criança teve que lidar com a vida praticamente sozinha, ou seja, esse ambiente familiar foi muito mais ríspido, muito menos afetivo, e essa criança teve que se colocar sozinha para a vida, e ela chega na escola e fica tudo bem, ok, tchau, mãe, mais difícil, mas também pode acontecer. Como eu disse, o ser humano, ele é muito subjetivo, então cada cabeça é um universo, né? Consegui responder, Adriana? Edivanda, por favor, pode falar. Pois é, era exatamente a pergunta que eu ia fazer, né? A minha primeira filha, eu deixei ela na escola e ela se virou, tchau, mãe, te amo. Aí entrou na escola, ela só tinha 2 anos, e ela fala desde os 7 meses. E eu saí arrasada, aniquilada, né? Rente com o chão. Não chorei, mas eu fiquei assim. Digo, Jesus, a menina... E outra, eu morava numa cidade que ela não tinha família, era só eu e o pai dela. Então Uhum. eu achava que ela ia dar maior problema se adaptar na escola. Misericórdia. Aí com a segunda foi a mesma coisa, né? Mas assim, eu já me senti menos, porque já tinha a irmã. Eu digo, não, ela tá segura porque tem a irmã lá, né? E outra, era um colégio gigante, assim, era um colégio grande, não era aquela escolinha de bairro. Ela já foi estudar numa escola grande, a maior da cidade, né? Uma escola que tinha do prezinho até o pré-vestibular. E foi o que me encucou, fiquei encafifada, né? Meu Deus do céu, a menina é muito corajosa, e fiquei. Mas aí você respondeu realmente, né? Assim, algo que me deixou até tranquila, assim, né? Porque graças a Deus, eu e o pai dela, ela era tratada como realmente eu não digo um adulto, mas a gente conversava com ela, porque a menina fala desde 7 meses. Então a gente conversava com ela assim, não tudo, né, aspas, mas a Uhum. gente conversava abertamente com ela sobre tudo. Então, eu acho que foi isso, né? Ela já tinha segurança em mim, no pai dela, sabia que realmente naquele horário dela sair, a gente ia estar lá para pegá-la, né? E que ia ser um novo ambiente onde ela ia conviver com outras crianças. Foi isso que me deixou tranquila. Eu cheguei em casa, eu e o pai dela, ele arrasado e eu para baixo, né? Mais do que o pai dela, porque ele trabalhava e eu não, eu passava o dia inteiro com ela em casa. Eu era mãe integral, né? Aí isso foi o que me deixou. Será que a menina tem tanta raiva, eu queria se livrar de mim e tudo? Eu fiquei com aquilo encafifado, mas não, realmente, eu acho que ela saiu segura, né? De saber que ia voltar e ia encontrar o pai dela em casa, né? Para acolhê-la, né? Uhum. E possivelmente essa não foi a primeira experiência de liberdade para a vida que ela teve.
em algum passeio, vocês deixaram ela muito confortável, ela foi passear e ela se... Realmente ela convivia, assim, ela ficava, a avó dela, ela foi a primeira neta de toda a família, né? Só tinha homem, 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 muito homem, do lado do pai delas. Aí ela morava noutra cidade, mais um perto, né? Então, quando era final de semana, ela ficava procurando festa na nossa cidade, para eu e o pai delas ir para a festa, para poder ela vir buscar minha filha Uhum, e ficar sexta, sábado, domingo com a menina. uhum, Então, realmente, ela tinha convivência de ficar distante de nós dois. Tudo bem que era com a avó, o avô e um tio, né? Uma tia, né? uhum, Mas era longe, era na outra cidade vizinha, né? Então, ela estava mais ou menos uns 30 quilômetros da gente, dormia só com a avó e o vô. Eu acho que talvez tenha sido essa experiência, né? Dela, final de semana, a avó dela ficava atrás de festa, para a gente ir para a festa, e o pai dela, para poder ela ter o álibi de carregar a menina, porque já que não tinha quem deixar na cidade, então eu vou levar ela para casa, ela dizia desse jeito, uhum. né? Então, acho que é isso, ela se sentiu segura por isso, que ela já tinha essa experiência de mudar de cidade, né? Ficar com a avó. Sim, é possível, sim. Marcelo, você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu dei só uma risada mesmo, porque é interessante essas experiências Uhum, que pequenas de desapego, assim, né? Acredito que até outras experiências também mais infantis, né? Na amamentação. Então, talvez até pequenos atos, assim, que só depois elas ressignificam e acabam, assim, compreendendo, né? Facilmente, porque essa ideia ia para a festa, né? E tal, ela sabia o que era, mas elas só se afastar e entender que estava saindo, né, assim, de perto dela, já ia construindo uma certa maturidade, entender isso aí, entendeu? uhum. Perfeito, Marcelo, exatamente. Exatamente. Bom, E outra coisa também, Vera, é sim. assim, como eu vivia muito só eu, o pai delas e elas duas, né? Eu não Uhum, trabalhava, eu era mãe tempo integral. uhum, Toda vida que eu ia sair, eu sentava elas duas numa mesa, olhava dentro do olho dela e dizia assim: a mamãe vai sair, vocês vão ficar com o papai, a mamãe vai voltar, viu? Eu não sei que horas, mas a mamãe volta. Eu uhum, sempre dizia isso para ela. E todo dia antes do pai dela sair, ele também beijava elas duas e dizia assim: papai está indo trabalhar, mais tarde papai volta para almoçar. Depois do almoço, ele dizia mesmo: papai volta para jantar. A uhum, gente sempre deu satisfação uns para os outros dentro de casa. E quando eu fiquei viúva com 30 anos, elas já eram grandinhas, aspas, né? Uma tinha 12, outra 14. E eu continuei com esse hábito de dar satisfação à minha vida para elas e elas para mim. É um hábito, né? Sair, dizer para onde está, que hora volta, sabendo que talvez não tenha hora para voltar, mas eu volto. Eu sempre dizia isso para elas. E uhum, quando elas duas casaram, que eu fiquei só em casa, que eu bati a porta e disse: eu vou dizer para quem mesmo, hein? Para onde eu vou? Eu comecei a sentir, a me sentir tão não tem para quem dar satisfação. Eu disse: meu Jesus, eu vou começar a dar satisfação para minha televisão, para minhas coisas, para poder aquilo me aliviar. É tanto que hoje eu bato a porta de casa e eu estou indo embora, mas eu volto, viu? Fica aí em paz, Deus está olhando para ti. Eu mesma digo isso, sabe? E eu fiquei, aí eu dizendo para ela: mãe, o besteira, a gente não está aqui perto de ti. Eu digo: mas a vida inteira foi só nós três, né? Há quase 30 anos eu sou viúva. E eu dava satisfação para elas e elas para mim. É um negócio assim tão. Não é um vazio, mas é um negócio que a gente habitua, sente prazer e de repente não tem mais, né? Aí, uhum. mas hoje eu dou, ainda continuo dando para minha própria casa, né? Eu digo: eu volto já. De repente você tinha mais necessidade, né, de dar essas informações do que elas para você. Talvez, sim, talvez. É prazeroso para mim, sabe? É prazeroso. Eu não faço isso por dependência, mas por prazer mesmo, Uhum, sim. de deixar a pessoa tranquila e segura, entendeu? Uhum, bem. Ah, essa tese, né, a teoria do apego, de que tais laços surgem como uma necessidade de segurança, que a gente já falou aqui, a necessidade de segurança e proteção, né? Elas iniciam cedo na nossa vida,
são dirigidos a poucas pessoas específicas, porque por mais que a gente tenha um círculo grande de pessoas ao nosso redor, no trabalho, né, nos estudos, mas tem aquelas pessoas com quem a gente realmente cria esses laços e outras não, né, mesmo tendo convivência, rotina, proximidade, mas o apego, ele tem a ver ali também com uma certa identificação, porque essa pessoa tem que me gerar segurança e proteção. Se ela não me traz isso, se não me traz nenhum desses dois elementos, então o apego ali, né, não rola. Não rola. Ok, era uma pessoa que eu convivia, e aí se foi embora, ok, foi embora, mas a gente não sente um luto, né? Não tem aquela grande perda, ok, foi embora, tá, né? Mas é mais tranquilo. Então, a necessidade do ser humano de formar laços, né? Laços significativos, que é um comportamento totalmente normal, não é só entre as crianças, mas entre os adultos, inclusive entre os animais, como o próprio texto fala. Fala, inclusive, de um ganso, um pato, que é um ganso ou pato, não lembro, que ao perder a sua parceira, ele voa procurando desesperadamente nos lugares em que possivelmente ela estaria, né? Que demonstra que o apego, ele não é também só uma questão humana, que os animais, eles têm também essa criação de laços, eles criam laços, por mais que seja instintivo, diferente dos humanos, que não somos apenas instinto, mas também tem, né? Então, ele diferencia, inclusive, esse comportamento, né, do comportamento alimentar e do comportamento sexual. Pode falar, Adriana. Está fechado o seu microfone. Está desligado o microfone. Uhum. Eu vi nunca, né? Saber se faz sentido a questão do apego de quem você era, da vida que você levava, da sua rotina, da rotina que você tinha quando estava com tal pessoa, né? Que eu não sei se a questão aqui do apego, o luto, está relacionado somente à morte, mas eu penso que não. Então, assim, eu falo isso porque eu passei por uma situação onde eu passei uns 3 anos como uma pessoa, né, morando, e aí, quando rompeu, eu sofri muito, muito mesmo, mas depois eu percebi que não era mais falta da pessoa, era falta de quem eu era, né, enquanto vivia ali com a pessoa. Então, eu percebi que era, na verdade, falta da minha rotina, né, que eu tive que voltar para a casa dos meus pais, né, enfim. Então, doía essa parte, não, de fato, a falta da companhia em si, né. Exatamente. Quando falamos de lutos e perdas, perdão, gente, só um minuto. Pronto, gente, retornando. Perdão, tinha que atender aqui. Com relação ao luto, a gente não precisa pensar só na questão da morte, né? Tudo que nós perdemos e que temos apego, se há perda, há essa relação afetiva, então, sim, nós podemos pensar em luto. Inclusive, os maiores lutos e os primeiros e os principais lutos pelos quais passamos, se o nosso desenvolvimento for natural, o primeiro é a perda ali
a perda da infância, né? Na verdade, se a gente for voltar um pouquinho, e a depender dos teóricos também, a gente pode já pensar num luto no nascimento, né? Porque quando nascemos, nós perdemos o ambiente de absoluta completude, né? O útero, lá onde nós estamos sendo gestados, é, de certa forma, o nosso paraíso, né? E quando nascemos é tudo novo, é tudo diferente, e aí o que é isso, né? Já nasci com a sensação de que o que está acontecendo, um certo desamparo e a pulsão de morte, né? Então podemos creio que podemos falar em luto já no nascimento. Perdi aquela, né? É claro que diferente, ok, que não tenho como falar em apego, uma relação emocional com o útero, mas foi uma perda. Eu perdi o lugar e quem sou eu e onde eu estou. Né? Isso é apenas conceitual, não tem como a gente dizer que o bebezinho pensa exatamente isso. Mas a adolescência também é um processo de luto, né? Nós perdemos ali a infância, nós perdemos o nosso lugar, e acho que a grande questão adolescente é encontrar essa identidade, encontrar esse lugar, né? Quem eu sou e onde que eu também quero, onde eu posso me colocar. E perder dentro de si mesmo algumas coisas é bastante doloroso, é um processo de luto também bastante difícil, né? E sim, com certeza, a Adriana está muito assertiva em pensar isso. A saudade de mim, né? De quem eu era, que eu perdi. E foram várias perdas nessa separação, né? Além da pessoa, a quem eu era, a forma como eu vivia, né? E ter que retornar ou ter uma nova vida, tudo isso pode causar, inclusive, bastante medo, né? Então, assim, a perda, esse afastamento, né? A ligação que desaparece, ou que ela fica, quando ela fica ameaçada, tudo isso pode trazer uma forte reação, uma intensa ansiedade, um forte protesto emocional. Às vezes a criança, numa possibilidade de perder alguma coisa, ela pode ficar tão reativa a ponto de ser agressiva, né? O protesto emocional é tão grande que ela pode ficar agressiva. Eu lembro de meu filho, uma vez brincando aqui de esconde-esconde. Ele foi brincar de esconde-esconde com ele pequenininho, tinha 3 anos, e eu acabei escondendo num lugar e ele não me achou. E ele começou a ficar desesperado, gritando e chorando. E aí, quando eu apareci, não demorou muito tempo, e a reação dele foi de em cima de mim, querer me bater, né? O grande medo ali desse rompimento, né? Acaba trazendo essas reações muito fortes. Bowlby sugere que os pais da criança fornecem a base segura da ação a partir da qual explorar. Então, quando diz assim, os pais para a criança são como uma espécie de arco para uma flecha, porque o arco a gente precisa esticar, né? Quanto mais próximo eu trouxer, aqui mais longe a flecha vai, é muito isso. A criança, ela precisa dessa base forte, né? Dessa família que seja segura, que dê proteção, para que ela se lance para a vida. E aí cabe muito bem os 2 exemplos das crianças que foram para a escola e tchau, mamãe, está tudo bem, né? Quanto mais próximo desses pais, mais segura essa criança se sente, mais ativa ela é para sair e explorar a vida, né? E aí, nesses processos de luto, se passam por 4 tarefas. O texto, ele é um pouquinho, não é tão extenso, mas ele vem trazer esquematizado, assim, fala que o luto não é uma doença, que é uma coisa normal, uma transição normal quando se tem uma grande perda, e que se tem algumas tarefas, né, são quatro tarefas para que a passagem desse luto seja de forma ali mais
fluida, né? Que consiga, se é que a gente pode falar assim, porque nunca é fácil, né? E não é algo linear. Quando falamos aqui também nas tarefas e no processo de luto, não é uma linha que aqui você chora e daqui a uns dias você não precisa mais chorar e daqui a outros dias você já vai estar assim, não é assim, né? Para cada ser humano, como eu já falei, a subjetividade humana, ela nos torna sujeitos únicos e a forma como nós levamos nossa vida, como direcionamos as nossas experiências emocionais, elas contam muito, elas falam muito sobre nós, né? Mas dentre essas tarefas, que seria, assim, uma forma de tentar passar por esse processo de luto de forma mais suavizada, mas não caberia suavizada, mas de forma mais que se desenvolva ali com o sofrimento e não fique acentuado por muito tempo, porque tem pessoas que vivenciam o luto para o resto da vida, né? Tem pacientes e que perdem os pais muito cedo e que passam o resto da vida com um processo de luto, sem entender, né? Levando uma vida completamente aprisionada a esse luto, mas não conseguiram elaborar porque não conseguiram voltar lá, né? Falar sobre os pais que perdeu acaba sendo muito difícil, e aí o que se faz? Pega, bota dentro da caixinha, guarda, não mexe lá, e aí o luto permanece a vida inteira e não sabe por quê. Edvanda, pode falar. Eu também vejo, professora, o luto no divórcio, né? É muito difícil de superar, né? Você conta nos dedos os homens e as mulheres que superam, né? O divórcio, a separação. Assim, geralmente são pessoas bem difíceis de conviver, bem difíceis mesmo. É Hum, diferente, assim, eu não sei se é o processo natural da coisa, né? Até a morte que os separe, como Deus ordena, né? Eu sou cristã, eu estou falando por ser cristã. uhum, É, já os viúvos, eu acho que são pessoas mais dóceis, mais calmas, mais centradas. Quando você está num ambiente, eu convivo num ambiente que tem muita mulher só, né? Tanto por viuvez como por separação. uhum, Nossa, como é diferente. Como é diferente, sabe? uhum, Assim, parece que o divórcio, a separação, ela deixa uma fenda tão profunda que ultrapassa o limite do coração da pessoa, né? Por mais que ela case de novo, por mais que ela se reprograme, profissionalmente, tenha ascensão, vire aquela profissional, aquela mulher, fique bonita, consiga os bens materiais que ela não conseguiu no casamento, tem ainda aquela marca profunda, aquela dor, aquela coisa assim que externa, né? uhum. Quando falamos de seres humanos, não dá para a gente, e principalmente na forma como se vivencia as suas experiências, fica muito diminuta a gente pensar, fica muito diminuto a gente pensar numa certa generalização ou numa certa, dizer assim, que acontece muito dessa forma, porque depende muito de como é que foram as experiências. Vai ver que essas pessoas com quem você teve contato, essas mulheres, né, divorciadas, tiveram experiências muito semelhantes, e aí por isso sim acaba sendo ali, você percebeu essa dor, né, ali. Mas há diversas formas de vivenciar esses rompimentos, né? Tem gente que muda completamente, que, né, parece que virou do avesso. Mas sim, é muito provável que essas separações, esses divórcios tenham sido bastante semelhantes, e principalmente quando envolvem os filhos, né? Quando o casamento não está legal, que tem muita briga, e essas marcas realmente ficam assim, muito profundas. Pode falar, Ivanda.
Pois é, isso me chama atenção porque eu convivo em 3 grupos diferentes, Uhum. sabe? 3 grupos completamente diferentes de mulheres. E é exatamente isso que me chama atenção. Em Uhum. todos os 3 grupos, a marca da separação é muito, muito forte, assim, é difícil de curar, Uhum. entendeu? Muito difícil, torna a pessoa mais difícil até de convivência, Uhum. né? Assim, se torna uma pessoa mais autoritária, se torna uma pessoa realmente de difícil relacionamento, né? Então, são 3 grupos totalmente diferentes, sabe? Tanto social, cultural, como religioso. São 3 grupos, assim, totalmente diferentes que eu convivo. E eu vejo a diferença que é grande, né, de uma pessoa que viveu um luto, realmente o luto de falecimento, como o luto da separação física de corpos, né? Tu Uhum. foi para lá e eu fui para cá, né? Sim. Tem mulher que foi chifrada, tem mulher que foi separou, não sabe nem o motivo, tem Uhum. mulher, tá entendendo? Então, tem diversos motivos de separação. E todas têm a mesma dor, Sim. a mesma Principalmente, marca. principalmente porque o divórcio, ela fala sobre desentendimentos, né? Duas pessoas que conviviam, que se desentenderam e decidiram se afastar, né? E, gente, só um minutinho. Me parece que, assim, não sei vocês, mas é, essa essa forma, essa sensação, ou então essa forma de esses acontecimentos, né? São mais intensos, não sei se é verdade, mais em mulheres do que em homens, aqui falando de gênero. Não sei se vocês percebem isso. Parece que os homens não sei, não sei. Estou falando aqui como um leigo em relação a isso. Uhum. Pronto, gente, desculpa, hoje está tumultuado, né? Como eu estava falando, geralmente eu não escutei a fala do Marcelo, mas geralmente quando há o divórcio, há essa briga, né? Então, com certeza essas marcas ficam. E na viuvez, apesar do luto, da dor, da perda, possivelmente não teve briga, né? Então, assim, a aceitação, o processo de luto, ele acaba sendo diferente mesmo, né? Porque enquanto no divórcio teve esse desentendimento, na perda, na viuvez, não. Passou por aquele sofrimento de perda, mas acaba que tem o que chama de conforto, conformação, né? A Adriana, acho que foi você que levantou primeiro, não pode falar. Eu acho que por conta a separação, né, a ruptura de convivência, de fato, é algo que é doloroso, né, a depender de como era a relação, mas eu acho que vem mais em questão a motivação, por exemplo, das brigas, né, que aí, principalmente nas mulheres, pegando até o raciocínio do Marcelo, que ele acha que nas mulheres isso é mais recorrente, esse tipo de reação, por conta do sentimento de rejeição, aí vem a autoestima, né, fui trocada, dependendo por que foi, né, acho que é mais sobre o que a mulher, né, a pessoa sente em relação à separação do que a ruptura de convivência em si, ou não, né, depende também. Eu penso que isso afeta muito mais o ego, né, a autoestima da mulher. Acho que por isso que acaba ficando amarga, né? Sei. Fisiologicamente, a mulher foi feita, né, biologicamente, para, de certa forma, cuidar e ser cuidada, né, e agir, apesar da nossa vivência contemporânea ser diversa, mas o biológico ele ainda age, né, ainda está ali. Alessandra, pode falar.
Oi, Foi professora. eu, professora. Ó, Foi eu. Ah, ai, ai, desculpa. Foi a Alessandra, depois a Edivanda. tá. Pode falar? Pode, sim. O professor, Vera, Uhum. tipo assim, eu sou divorciada fazem 2 anos, né? E eu sofri muita violência psicológica. Assim, eu fiquei 11 anos em sofrimento constante, eu não percebia que eu estava passando por isso. E aí eu comecei a fazer terapia. E a minha terapeuta era psicanalista, tinha uma especialização, a minha psicóloga, Uhum. em psicanálise, e ela me ajudou muito com isso que eu consegui, tipo, me libertar, porque eu não tinha força para sair daquele emaranhado ali. Então eu falo que tem, assim, pelo menos ao meu ver, para mim foi uma libertação. É triste falar isso, né? O final de um casamento ser uma libertação. Mas para mim eu me redescobri, entendeu? Então eu acho que depende muito assim, se a pessoa não vai buscar uma ajuda, se a pessoa não tenta ressignificar, eu não, sabe, eu vejo por esse lado, assim, não sei. Uhum. Exatamente. E as experiências são diversas, né? Aham. As experiências são diferentes e as pessoas são diferentes. Apesar de que todas vão sentir dor, mas a forma como vai elaborar, a forma como vai viver o resto da vida conta muito, né? Sinto muito que você tenha passado por isso, mas que bom, que bom. E não é nada triste dizer assim, que foi uma libertação, porque você realmente se libertou, você se aprendeu, você se conheceu, isso é muito bom. Eu voltei para minha identidade, que eu tinha me perdido, né? Na verdade, eu nem sabia mais o que eu gostava no final do meu casamento. Falei, gente, o que eu gosto? O que eu gosto de comer? O que eu gosto? Não sabia mais nada. É muito triste, né? Isso. Nossa, obrigada, era isso. Imagina. Deixa eu ver aqui no chat, a Alessandra falou, peraí, o Marcelo também, deixa eu ver. Marcelo disse, concordo, ainda tem mais aqui. Alessandra, claro, guardado as proporções de cada indivíduo, sim, é verdade. Concordo, Marcelo, mas parece-me que na clínica surgem mais mulheres do que homens com essa queixa, sabe? Uhum. Justamente porque os homens têm essas dificuldades de expressar. Sim, Marcelo, com certeza. Os homens são bem mais fechados. Não todos, né? Mas sim, até pela criação, né? Que a gente chama assim, a sociedade tem que impor que o homem não pode ter fragilidade, né? Alessandra, sim, você tem razão, as mulheres buscam mais ajuda do que os homens, é verdade. O Vitor, uma pena, Alessandra, medo, vergonha, preconceito atrapalham essa jornada, sim, é verdade, com certeza, gente, com certeza. Que bom que o tema tá alcançando todo mundo aqui. Então, deixa eu ver se eu acho que eu falei do outro ponto. Não falei nenhum. Então, assim, as tarefas do luto para que a gente que se possa passar por isso de forma mais que consigo passar por esse desenvolvimento seria, primeiro, aceitar a realidade da perda, né? Reconhecer a perda como real e irreversível, porque existem muitos casos, né, de pessoas que perdem o cônjuge ou o filho, vou usar o exemplo do filho, perde o filho e aí deixa o quarto exatamente, por anos, exatamente do jeito que o filho deixou. Não mexe nada, não tira nada do lugar, deixa o quarto ali, talvez como uma tentativa de não reconhecer que perdeu ou de ter essa esperança de que vai retornar, né? Então, acho que a primeira ponto assim é aceitar a realidade da perda, né? Tem muita gente que, morreu um familiar, eu não consigo, não vou nem ver, porque para mim, se eu não for ver, é como se eu estivesse vivo, né? De certa forma, não está vivenciando o luto, não está fazendo uma, né, das tarefinhas, isso é genérico, não é que existe essa tarefa, essa lista, esse checklist para listar lá, mas assim, são coisas necessárias, né? Aceitar a realidade da perda. Quando não aceito que perdi, eu levo esse defunto nas costas o resto da vida, tentando fazê-lo reviver. Marcelo, por favor. Eu não sei se talvez esteja interpretando certo, mas minha mãe, minha tia, assim, quando tem quando alguém morre aqui pela cidade e tal, e elas têm uma ligeira
assim, um ligeiro conhecimento sobre essa pessoa. Ah, foi filho de não sei quem, foi filho de não sei quem. Enfim, elas não perdem a oportunidade de ir para o funeral, de ir para, sabe, e ver lá todo mundo. Eu não sei o que é, né? Eu, sinceramente, já perguntei, por que você vai? Você gosta de ver o povo chorando? Você gosta daquele momento, sabe? Não sei, aquele momento, aquele clima tenso e tudo assim, você, o que é? Ela, não, mas ela porque ela não, porque é legal dar apoio das pessoas, não sei. Aí, assim, parece que elas gostam, ou então elas estejam, assim, você falando, elas estejam se preparando, né, para aceitar a realidade, entendeu? Para aceitar a verdade, para aceitar o acontecimento, quando for com alguém mais próximo dela. Me parece isso, porque Uhum. não faz sentido. Ah, o primo do vizinho, quando eu morava não sei quantos atrás, morreu. Aí eles vão lá e ficam, ver as pessoas e tudo. Aí eu fico, rapaz, mas incrível, o que será, né? E aí, vendo esses textos e aqui nessas conversas, não sei, eu tive essa interpretação, que parece que ela está se preparando, sabe? Uhum. Isso, a compaixão, né? Uhum. É, igual a isso, é verdade. Quais Minha tia antigas. ela já tem esse costume. Lá em São João do Jaguaribe, uma vez quando eu fui, uma cidade daqui, perto de Limoeiro, passa um carro avisando. Fulano de tal, não sei o que, morreu, seu funeral será tal hora, tal hora. Aí eu fico, nossa, Que eu quando vi, horror! eu achei estranho demais. O que é isso? Ela foi chamando todo mundo para ir para o funeral de uma pessoa que é uma cidade pequena, 3 mil habitantes, 3, 4 mil habitantes, então todo mundo, cachorro, gato se conhece lá. Aí, Uhum. nesse sentido, eu entendo, né? Mas aqui em Limoeiro é estranho. O povo chamando para ir Sim. para o funeral, né? Mas, Uhum. enfim, parece. O que eu interpretei foi a primeira fase, Uhum. se preparar para aceitar a segunda realidade da perda. E também podemos pensar na questão do apego, né? Uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, além do respeito, claro, que essas pessoas mais antigas têm, mas o apego, né? Ah, é o primo do vizinho que eu morei há 20 anos atrás, mas o primo do vizinho, por respeito ao vizinho, por apego a ele, eu vou lá prestar minhas condolências à família, né? Cristiane, pode falar. Boa noite, gente. Uhum. Queria compartilhar também um pouco do que a Alessandra falou, né, que eu passei por isso também, né, fui casada há 15 anos, temos 2 filhos, e ele não aceitou a separação, e no meu caso era bem mais complicado, porque eu nunca tinha trabalhado na vida, né, então eu era só esposa, dona de casa e a mãe dos meninos, né, e ele não aceitava, sofri também violência psicológica, inclusive cheguei a dar queixa dele, né, na delegacia da mulher. E, eu consegui, mesmo ainda não tendo o autoconhecimento que eu tenho hoje, né, que depois eu fui também buscar ajuda psicológica, Uhum. mas mesmo eu dando o passo de me divorciar e que ele infernizou a minha vida assim por anos, e ele ainda tinha o apoio dos meus pais, né, que a minha mãe dava toda a minha ficha para ele, e, assim, eu não tive apoio de ninguém. O único apoio que eu tive foi o dos meus 2 filhos, né, que na época que eu me divorciei, um tinha 14 e o outro tinha 5 anos. E assim, mesmo eu dando o primeiro passo, então assim, eu sofri muito, eu me libertei, eu sabia que eu estava fazendo o correto, mas eu sofri muito, primeiro por não ter apoio, né? Segundo, porque até as pessoas da família têm medo de uma mulher separada, né? Então, assim, eu passei a não ser convidada mais para canto nenhum que tinha gente casada, mesmo sendo meus parentes, né? E, enfim, mas assim, mesmo eu passando por tudo isso, eu sabia que eu tinha tomado a decisão correta,
né? Vivi o luto que eu precisei viver, que demorou um pouco mais do que o normal, do que o que era para ter sido, mas graças a Deus assim, eu consegui me libertar. Obrigada pelo seu depoimento. Que bom que você saiu disso, né? Exatamente. Obrigada. Alessandra? Vera, falar para Cris que ela falou uma coisa que é verdade. Além de ter o luto, né, da separação, do divórcio, você tem o luto dos familiares que não aceitam, né? Que eles te excluem realmente. Eu também sofri essa questão. O meu também foi bem problemático, eu tive que mudar de cidade, fugir, também fiz medida protetiva. Eu sou concursada nessa outra cidade, agora eu tenho que voltar. Então, eu estou fazendo toda uma reestrutura psicológica comigo para eu ter coragem de voltar. E a família, assim, te isola. O único apoio que eu tive foi de Deus e da minha irmã, porque eu não tenho mais pai nem mãe, e eu não tive filhos nessa relação. Então, eles acham assim, eu não vou me envolver porque ela está sendo ameaçada, ele vai me ameaçar. Você fica totalmente sem rede de apoio. É muito triste, é muito... Isso que é Cristina ou Cristiane? Cristiane. A Cristiane passou, também passei. Ainda passo, né? Nós passamos, né? Exatamente. Mas é só, não pode ceder. Não ceder de jeito nenhum. Então, assim, né, nunca sofri violência física, mas psicológica era constante. E cheguei a dar algumas voltas na delegacia. Mas, assim, sinceramente, não serviu de nada. Sim. Se não fosse a proteção de Deus, Sim. a proteção de Deus, mas não serviu de nada. Eu ia só por desespero. Eu ia na delegacia somente por questão de desespero, mas que nunca fizeram nada por mim, sabe? Que é nada, 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 nada. Ô, Cris, ele correu com faca atrás de mim, da minha irmã, duas Credo. vezes. Ele foi preso, ficou a primeira vez 2 meses, a segunda vez 3 meses. Na última vez, a delegada falou: foge da cidade porque ele vai te matar. Quer dizer, você acha o Estado que tem que te defender manda você fugir. Aí Exatamente. eu Lógico. É triste, né? É muito triste. É triste, várias mas perdas. é a realidade. É triste, mas é a realidade. É a realidade, você falou tudo. E Sim. é perda da sua casa, do seu lar. Não sei no seu caso você teve que sair, eu tive que sair de casa, eu tive que largar meu emprego, eu tive que abandonar tudo, né? Tudo. Pois é, e eu morava em outro estado, eu morava em Brasília, e eu não tinha um parente lá, e ele me colocou para fora de casa com os 2 filhos, um de 14 e um de 5 anos, e eu fiquei numa parada de ônibus sem ter para onde ir, né? E quem me amparou foram duas colegas de trabalho, né? E aí o meu filho de 5 anos teve que vir sozinho de avião para Fortaleza para ficar com a minha mãe, porque o meu filho mais velho estava terminando o 9º ano e eu não podia deixá-lo lá porque já estava no mês de novembro, e aí eu tive que esperar. Mas aí também eu não tinha com quem, assim, para eu ficar hospedado na casa da minha colega, eu não podia ficar com o filho pequeno, entendeu? Então meu filho pequeno teve que vir para cá e foi isso. Gente, é muito sofrimento, né? Ele fez a mesma coisa comigo. Ele colocou eu e minha irmã para fora de casa, colocou na rua. Num domingo que não tinha DDM 24 horas, não tinha polícia, não tinha nada. Numa cidade pequena, o Marcelo estava falando, eu morava em cidade pequena, eu lembrei. Horror, totalmente sem. A gente dormiu dentro do carro na rodoviária, porque a gente tinha medo de ir para casa de alguém e ele ia atrás, né? Sinto muito, meninas, que vocês tenham passado por isso, infelizmente, né? Foram vários lutos, mas que vocês estão aí dando conta da sua vida, das vidas de vocês, de forma muito boa, né? Deram a volta por cima e que bom. Com certeza. Vai dar certo, Alessandra. Você também, Cristiane, um abraço. Outro. Adriana. Estamos escutando que eu troquei de fone? Baixinho, mas sim. Pronto. A Cristiane falou, né, que ela não trabalhava quando o marido dela deixou, né? E até nesse texto que a gente leu, que você mandou, fala, né, que por vezes o luto não é só do esposo, né, mas
ali do provedor, do bombeiro hidráulico, do, sei, são vários lutos, né, dentro de um só, né, por isso que muitas vezes no divórcio é tão potencializada a dor também, né, fora as outras questões. Perfeito, perfeito, Adriana. Porque no divórcio, além da perda da identidade, que muitas vezes acontece, o luto pela identidade, o luto pelo respeito, quando não se tem respeito, né? Você às vezes não se sente nem gente, né? O luto pela sociedade, porque era uma pessoa casada e de repente agora vai tudo mudar, porque afinal de contas ainda é cruel o olhar das pessoas, né? O luto realmente pelo companheiro, pela família, o luto pela casa, o luto pela rotina, são diversos lutos. Realmente são muitos lutos, e aí as marcas são realmente muito grandes, né? Quando há, no caso de uma morte, morre-se o parceiro, perde-se também tudo isso, mas tem pelo menos aquela consolo, se é que se pode falar disso, de que não, possivelmente não teve brigas, então não se perdeu o respeito, e que o ser humano é mortal, né? De certa forma ainda tem esse consolo de compreender que, ok, por mais que não queria que fosse agora, mas todo mundo vai morrer um dia, né? Então, assim, há elementos ali que meio que naturalmente a gente tende a passar por um processo que não fique tantas marcas. Não para todo mundo, é claro, ia depender de como é que foi essa morte, né? Uma morte trágica, uma morte por velhice. Cada uma e para cada pessoa vai ser diferente, né? A Edvanda falou que mulheres lindas e fortes, parabéns pela perseverança. A Alessandra tem todo o meu apoio, meninos, terapia é uma excelente ajuda também. Pensem nisso e estamos juntas. Opa. E também falou, obrigada, pessoal. Obrigada, Edvanda, Alessandra. Deus abençoe. Obrigada, meninos. Bom, vamos dar continuidade aqui para a gente também ir concluindo, né? Um exemplo seria enfrentar a ausência da pessoa falecida, aceitar que ela não retornará. A gente já falou isso. A segunda tarefa seria experimentar a dor do pesar, sentir e processar a dor emocional associada à perda. Aí o exemplo seria permitir-se sentir tristeza, raiva e outras emoções sem evitá-las. Muitas vezes acontece de quando se passa por um luto, morre uma pessoa, a família, não, vamos dar remédio para essa pessoa conseguir passar por isso, né? E acaba que o remédio para algumas situações, a pessoa está em desespero, ok, tudo bem de dar esse remédio para que a pessoa tenha ali um mínimo de equilíbrio para conseguir passar por todo o processo do velório, né, até o enterro, e até alguns dias depois, se for necessário. Entretanto, a pessoa, quando está anestesiada pelos remédios, acaba não vivenciando de fato a dor. E eu digo isso porque, em um caso, uma senhora aqui da cidade perdeu o filho, e deram remédio para ela, deram remédio antes de contar a notícia, e aí ainda deram remédio por mais ou menos uma semana, e ela disse, foi tão ruim ter tomado remédio, porque eu não pude chorar e sofrer pelo meu filho. Quando eu realmente vim naturalmente fazer isso, já tinha se passado os vários dias e para mim ficou muito mais confuso. Então, assim, não é que eu estou dizendo, não dei remédio, mas, assim, experimentar a dor do pesar para além dessa situação também. Tem muita gente que anestesia pensando de outra forma, não querendo vivenciar, negando, estando em negação, né? E é necessário vivenciar isso para poder sentir essa dor emocional, realmente se permitir sentir a tristeza ou a raiva. Não posso sentir raiva do fulaninho que morreu, porque não pode, pode sentir raiva, é uma emoção, acolha. As meninas estão levantaram a mão aqui, Camila, Alessandra, quem levantou a mão primeiro aí pode falar.
É só complementando, né, professora, essa parte aí do luto. Quando eu fiquei viúva, como eu disse, eu tinha 30 anos. Uhum. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, de meu Deus do céu, é eu e eu, sabe? Assim, o medo de ir para frente sozinha com duas crianças, né? Eu tinha Uhum. basicamente duas crianças dentro de casa. Uhum. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que vai ser de mim com essas duas meninas dentro de casa? E, hum, assim, no início as pessoas dão atenção, mas depois todo mundo segue sua vida. Todo mundo tem sua vida, seu trabalho, seu dia corrido, filho, marido, casa, e ninguém tem tempo para estar te paparicando, né? E eu tive assim, eu tive uma depressão de 60 dias, né? Eu chorei 4 dias e 4 noites, perdi 12 quilos. E Uhum. passei 60 dias sem dormir, mas eu não tomei um comprimido. Uhum. Aí minha mãe passou a morar comigo, foi lá para minha casa. Ela disse: Eu não vou levar para minha casa, eu vou para sua casa. Minha mãe era meio dura. Eu quero que você siga em frente, porque se você for para minha casa, você não vai crescer. E assim ela fez, ela ficou comigo. Aí eu entrei em terapia, né? Fiz terapia, eu louvo a Deus. Uhum. Também ainda fiquei ouvindo o crendice do mundo. Eu disse: Quer saber de uma coisa? Eu, eu ergui minha cabeça, eu digo: Sou eu e pronto, sabe? E bati o pé no chão e venci, né? Saí da depressão, saí da amargura, da tristeza em 60 dias e fui ver minha vida com minhas filhas. Uhum. Mas, assim, o meu medo não era assim, o medo que eu tinha não era ele não estar do meu lado, era a responsabilidade sozinha. Eu achava que eu não era capaz de criá-las duas só, de cuidar da minha casa, de sustentar com o mesmo padrão que eu tinha, entendeu? Uhum. Viver minha vida com o mesmo padrão, eu ter que cair, mas graças a Deus não. Entreguei cada um a seu marido, formadas, trabalhando, estudaram, plano de saúde, casa, carro, tudo, nada, não caiu meu padrão um dia, graças a Deus, Que bom. nem um dia. Parabéns, parabéns por ter Mas eu enfrentado. encontrei força em mim, né, Uhum. em mim mesma. Eu Uhum. Que não bom, baixei a cabeça. que bom. Camila? Boa noite, gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, ou um comentário. Sim. Eu fiz a leitura do texto Uhum. e, assim, me ocorreu, né, de que a experiência era muito uma experiência ocidental, né, em relação ao luto, né? E aí, historicamente, a gente, em relação à diversidade do que é o luto, né, de vivenciar o luto em outras expressões de luto, né? Uhum. Como no México, né, ou entre mesmo os povos originários, né? E aí eu fiquei imaginando que talvez essas tarefas, né, e essas fases do luto sejam diferentes, pensando situadamente, né, socio-historicamente, situadamente. É só para trazer essa reflexão, né? A gente não pode generalizar nada, né? A gente generaliza por uma questão científica didática, muitas vezes, né? Uhum. Mas em relação à subjetividade humana, né? E essas questões sócio-históricas que nos constituem também, Uhum. é, é, pronto, era essa observação que eu gostaria de trazer. Obrigada. Sim, com certeza. Por exemplo, os orientais, eles têm uma concepção diferente, né, de luto, uma forma de vivenciar o luto diferente, o que, de certa forma, não deixa de passar por esses processos, né, por essas tarefas, porque talvez a aceitação, né, da perda, há ali a experimentação da dor, mas a forma como eles se colocam, né, para vivenciar isso de forma mais dura, talvez mais fechada, com um pouco menos de afeto, né, de afetuosidade entre eles. Mas sim, sim, muito obrigada, Camila. Exatamente, a depender de qual civilização ou de qual cultura
isso pode variar muito, né? Inclusive, tem um documentário muito interessante, eu acho que tem na Netflix até, que foi encontrado numa caverna, nas escavações lá, algo arqueológico, que havia uma espécie humanoide, humana, que ainda estão discutindo isso, que eles levavam seus mortos dentro da caverna, subiam, a caverna parecia dentro de uma montanha, eles subiam e acabavam passando por locais muito estreitos para meio que fazer ali uma espécie de culto aos mortos, e como que isso é muito natural do ser humano, né? A questão do apego às perdas e esse processo de luto, e que cada um vivencia de uma forma diferente. E tem até diversas discussões nesse. Eu não lembro exatamente qual é o nome desse documentário, Eu mas sei, fazendo a distinção dos Homo sapiens, né? isso. E do outro ramo, né? Que a Isso, maioria de exatamente. nós somos descendentes dos Homo sapiens, tem alguma. Pronto, eu Isso, vi esse documentário maravilhoso. sim, muito. Mostrando como. Eu não estou lembrando, menino, fugiu da cabeça. Como é que esses outros, né? Outro ramo, né? Da evolução, Isso, eles se achava que eles eram menos humanizados, né? Do que os isso, Homo sapiens, né? E mostrando que não, na verdade, pela questão do ritual funerário, né? De como eles se aproximavam também dos Homo sapiens. Eu vou exatamente. lembrar, eu vou colocar no chat aqui o. Perfeito, exatamente, exatamente. E é muito interessante isso, como a questão do apego, né? Como a gente já tem até comentado no início, que o apego, a gente pode perceber até, inclusive, nos animais, né? Nessa parte instintiva do animal buscar ali incessantemente o outro, o parceiro que não está encontrando, né? Então, continuando aqui nas tarefas do luto, ajustar-se a um ambiente sem a pessoa falecida, né? Adaptar-se às mudanças na vida. E aí a gente pode pensar justamente no que a Edvanda trouxe também. Será que eu vou conseguir manter o padrão, né? Como é que eu vou conseguir me adaptar ao ambiente, a vivenciar a minha vida agora depois disso, né? São muitas responsabilidades, assumir novas funções ali, novas rotinas, procurar o novo. E assim, é bem genérico esses exemplos, é bem genérico também essas tarefas, no sentido de cada pessoa vivencia da sua forma, mas é uma forma, talvez, de pensar assim, pensando por esse lado, seria, para a nossa contemporaneidade, seria uma forma interessante de passar por esse processo, né? Quando há esse rompimento, seja de qualquer perda, dos lutos, a gente desinveste, a gente tem a questão do investimento de energia. Quando investimos nossa energia naquele parceiro, naquele filho, ou naquele projeto, naquele trabalho, na pessoa que eu era antes da gravidez, porque há também, de certa forma, um luto dessa mulher que se tornou mãe, né, essa perda, a gente acaba desinvestindo essa energia e aí para reinvesti-la em outra coisa. Quando perdemos o emprego, e aí ficamos tristes e ok, mas precisamos reinvestir essa energia emocional, né? Ou em outras atividades, em outras coisas, que é inclusive característica da depressão, é quando eu procuro um objeto para investir a minha energia emocional, libidinal, e eu não encontro, e aí eu me perco, né? E acaba tendo, de certa forma, uma linha ali um pouco depressiva no luto, né? Porque há esse rompimento, a depender de como seja, há essa grande efervescência emocional, essa perda de energia também, e para reinvesti-la em algo que possa nos levantar, digamos assim. Inclusive, hoje eu recebi uma pessoa que está passando por um processo de luto, ainda não é prolongado, porque foram apenas alguns meses, mas
as reações dessa pessoa estão muito intensas ainda. E aí é muito claro isso, esse desinvestimento, esse rompimento e essa perda de objeto para onde direcionar essa energia. Ela ainda está muito perdida, essa pessoa ainda está muito perdida, né? Aí não tem como a gente dizer assim, não, você precisa parar de chorar, não, você tem que se conformar que é assim mesmo, não, você tem que mudar de vida, não é assim, né? Para cada pessoa há um processo, não é linear, às vezes é uma montanha-russa, vai e volta, e a gente tem que respeitar, né? Nunca é linear. Falando de ser humano, não tem nada linear, né? Nem o nosso desenvolvimento, né? Então, assim, mediadores do luto. Fatores pessoais, idade, personalidade, experiências passadas influenciam cada pessoa e a forma como cada uma lida com o luto. Por exemplo, crianças e adultos podem reagir de formas diferentes à mesma perda, né? Eu vivenciei uma experiência em que a mãe faleceu e o filho, aparentemente, no dia do enterro, estava muito nem aí, sabe? Tava nem aí, parece que não tava nem. Ele tinha em torno de 7, 8 anos e todo mundo assim, nossa, ele tá tão conformado. Mas aí, depois de alguns dias, a criança apresentou diversos comportamentos diferentes, né? Um nervosismo, uma ansiedade. E assim, cada pessoa tem a sua forma de viver, né? A depender de diversas questões. Fatores situacionais, circunstâncias da perda, como é que foi, como foi a causa da morte, né? Teve suporte depois, tudo isso afeta esse processo, né? Os fatores culturais também, as normas práticas e culturais, os orientais não ficam chorando no enterro, né? Eles se fecham e acabam, salvo engano, também nos Estados Unidos tem essa coisa mais um pouco mais fechada, e aqui na América Latina, né, principalmente no Ceará, você pode livremente chorar. E aí eu lembrei das carpideiras, né, as senhoras que eram contratadas para os enterros isso, antigamente, para chorar nos enterros, para trazer essa emoção, né? Então, assim, a depender da cultura, como a gente já tinha falado, isso pode também ter uma dinâmica diferente, né? E as reações do luto, que são normais, né? Sentir tristeza, raiva, culpa, ansiedade, chorar, tudo isso é comum. E eu já vi muitas vezes a pessoa está no luto, no enterro, chorando. Não chore, não, não precisa chorar desse jeito, não. Bora limpa essa cara, vai tomar um banho, né? Não dá para fazer isso, né? Aí, mas é empatia, eu estou tentando ajudá-la. Pois é, a empatia muitas vezes é tóxica, porque quando a gente tenta pensar a dor do outro conforme a nossa mente, né, a gente não está ajudando, né, a gente não está ajudando. Então, sentir tristeza profunda, chorar pela perda, é natural. Quando isso se arrasta por muito tempo, e aí são reações que estão tendo complicações, né? Luto prolongado, depressão, tentar se isolar. Essa pessoa que eu recebi hoje na minha casa está nesse processo de reações mais complicadas, porque ela está apresentando essa depressão, está se isolando no mundo, e assim, ela precisa, mas já está em terapia, pode ficarem tranquilos que ela já está em terapia, então vai conseguir passar por esse processo, né? Então, assim, para a terapia, falam-se em aconselhamento, né? Não a psicanalítica, ou a depender de qual teórico se segue, mas tentar facilitar ou descomplicar essa resolução. Não tem como a gente pegar e dizer, eu vou mexer aqui numa pecinha, né? Vou dizer, mexer aqui uma pecinha e pronto, você vai sair do luto. Não é assim, né? Meninas que levantaram a mão, por favor, pode falar, eu nem ouvi o barulhinho. Adriana, Boa noite. Cristiane, pode falar, Fernanda. No caso, assim, professora, também a pessoa que perde a questão física, né? Perde um membro do corpo ou visão, também se enquadra no Sim, luto, sim. Todas as né?
todas as perdas, elas trazem algum tipo de reação emocional, todos os rompimentos, né, acabam mexendo. Uma pessoa que perde, por exemplo, a perna, vai sentir, né, vai sentir fisicamente, vai sentir psiquicamente, vai sentir emocionalmente, com certeza. Certo. Adriano? Com a Cristiane primeiro. Cristiane. Cristiane pode falar. Vou falar, então. Tá. Um tio meu faleceu e o filho dele meu primo, né, ele tinha uns 10 anos. E toda vez que ele chegava diante ali do caixão, ele começava a rir, né? Ninguém entendia nada, até tiravam ele, né, do local, que antigamente isso era até escandaloso, como assim, tá rindo, né, no enterro do pai. Aí, infelizmente, depois a gente perdeu o contato, eu não sei realmente como foi que ele ficou, né? Isso é bem estranho. E em relação eu estava no interior, há umas semanas atrás, e aí eles falando lá que quando alguém morre, eles vão beber no defunto. Eu só lembrei de novelas que tinha, vão beber o defunto. Gente, sério que isso existe aqui, né? É uma tradição deles lá no interior. Sim, sim, com certeza. Cada um vai reagir diferente, né? E não é incomum acontecer isso da pessoa em uma situação de grande tristeza, de luto, ter a reação de rir, né? Acontece bastante. É uma espécie de defesa de como é que essa pessoa conseguiu reagir a isso. Mas não quer dizer que ele está sofrendo, né? Sim, então é um auto-engano, né? Acho que é um mecanismo de defesa, acho, fora do controle, que ele tenta ali se enganar, não sei. Quase uma negação, né? Podemos pensar assim, nesse viés. E sim, aí teria que entender também qual era o significado de morte, de luto, de toda aquela situação, né? Porque acontece essa reação. Salvo engano, tem até um nome para esse tipo de situação, que eu não lembro agora, mas acontece bastante. De certa forma, é uma reação, né? Bom, então, assim, como conclusão, o luto é um processo individual, multifacetado, e a gente pode ajudar, né, como pessoas fora da terapia, tentando apoiá-la, né, nesse processo, mas dentro da terapia a pessoa precisa voltar, precisa pegar a caixinha do luto, abrir, olhar para ela e atravessar, né? Existem pacientes na clínica que a mãe faleceu tem muitos anos e já vivenciei isso, não, eu não tenho essa questão. E aí, quando começou a falar sobre como é que foi, começou a chorar. Então, assim, anestesiar aquela experiência não resolve, né? Fica ali aquela caixinha do luto precisando ser mexida, né? Para vivenciá-la, para poder passar por esse processo, é preciso, de certa forma, mexer, né? Bom, pessoal, então, meus apontamentos foram esses. Gostaria de agradecer a vocês que vieram aqui nesta quinta-feira à noite, participar deste encontro, né? Agradecer aqui pelos depoimentos, meninas, tem todo o meu apoio, minha admiração por tudo que vocês já passaram também, né? Cada pessoa, de certa forma, passa aí por seus processos de luto, que a gente não escapa, de certa forma, né? Perder o namoro, perder o emprego, sei lá, perder diversas coisas. Quando falamos de perdas, falamos de apego e falamos de processos de luto, né? Vocês têm mais alguma coisa a comentar, a acrescentar?
Eu tenho, professora. Sim, por favor, Fernanda. Boa noite a todos. Eu sou deficiente visual, né, no momento, por isso que eu perguntei à professora a questão do luto. Eu nasci enxergando, eu perdi a visão, eu tinha 29 anos, e na época eu estava fazendo faculdade de RH. E na época eu quis desistir, e eu pensei assim: "Nossa, eu vou desistir da faculdade", e eu tinha o sonho de casar. E eu tipo assim, a minha professora disse: "Fernanda, não desista", aí permaneci, né, terminei minha faculdade, aí poucos anos depois, eu só enxergava de um olho. Aí eu conheci meu esposo, né, a gente casou, e com 2 anos de casado, eu perdi a visão do olho direito, eu fiquei totalmente cega. E eu tive, assim, eh, eu tinha tudo para me vitimizar, tipo depressão, ansiedade, essas coisas. Só que eu procurei: "Não, eu vou sair dessa situação, o seu Deus vai me ajudar". Aí eu peguei e fui pro instituto, né, do cego, aí lá fiz reabilitação, e tô casada, né, até hoje, isso já faz 11 anos, e tudo foi ressignificado, né, assim, pra minha vida. Eu saí daquele luto, né, consegui vencer, né, a perca da visão. Eu tinha um sonho, quando eu enxergava, de aprender a nadar, aprendi a nadar, né, depois da perca da visão. Hoje eu sou massoterapeuta, trabalho nessa área, e faço curso, né, hoje de psicanálise, justamente para entender e também ajudar, pessoas assim, né, nessa situação de luto, na questão da perca física, né, porque eu conheci muitas pessoas que perdeu a visão lá no instituto, que a família abandona, que o marido deixa ou a esposa deixa, e eles lá encontraram uma rede de apoio. Pela minha mãe, hoje, eu nem saía de casa, porque assim: "Ah, você não enxerga, é perigoso e tal". Mas eu peguei: "Não, eu tenho que vencer, cada dia é uma vitória". Então é isso, é só um breve depoimento. Obrigada, Fernanda. Parabéns, parabéns. Você não se deixou vencer. Elaborou muito bem. Muito obrigada. Adriana? Dizem que os massoterapeutas que não têm a visão são os melhores, viu? Mas só fazendo um complemento aqui sobre o que ela falou, né? Que ela foi perdendo a visão e ela tinha sonhos, e isso, de certa forma, foi ficando para trás, mas e aí, com algum apoio ali, ela não desistiu e hoje ela tem várias conquistas, né? Uhum. Claro que não é uma regra, mas talvez se ela tivesse a visão, ela não tivesse chegado tão longe, né? Assim, às vezes a vida nos permite uma capotada para que a gente chegue exatamente no lugar onde nós deveríamos estar, né? E isso é extraordinário, viu? Parabéns, Fernanda. Obrigada, Adriana. Bom, Cristiane? Tá fechado seu microfone. Pronto. Sobre isso que a Fernanda acabou de falar, em relação a foi fazer psicanálise, né, para ajudar outras pessoas também e tal. Eu não sei, assim, qual a parte que é boa ou ruim disso, né, porque eu também tenho essa missão para mim, sabe, assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, mas, assim, eu gosto mais ainda sobre essa questão emocional, sabe, assim, eu sempre gostei dessa do emocional, né, assim, e depois de tudo que eu passei e que, como a Alessandra falou, eu encontrei forças em mim e Deus, né, porque os meus filhos eram crianças, né, um mais velho tinha 14 anos, então, assim, eles não poderiam me ajudar, né, e a ajuda que eles deram era indiretamente, porque eu sabia que eles eram a única pessoa que eles tinham, né? Porque não que o pai tenha abandonado, mas o pai também usou os filhos, tanto que colocou os meninos na justiça, os próprios filhos, né? Então, assim, os meninos são cheios de trauma também, entendeu? Enfim, né, são coisas, assim, absurdas.
Mas eu me preocupo muito também, assim, nessa questão das outras pessoas, né, que às vezes também não tem uma rede de apoio, e geralmente, assim, eu não sei se com a Alessandra foi assim, ou com outras pessoas que passaram por algum tipo de luto, né, que, assim, no meu caso, eu não tive, eu tenho os meus pais vivos, mas, assim, sempre quem me ajudou psicologicamente foram os estranhos, né? Eu nunca tive apoio dentro de casa, até porque a minha mãe tinha vergonha de ter uma filha separada, e o que ela disse para mim foi: tu nunca nem apanhou, tu quer se separar, entendeu? Então, assim, me divorciei dele em 2011, e mesmo assim ela não gosta de ter uma filha separada. Atualmente, ela diz que preferia, né, que eu estivesse acabado do lado dele, mas que eu continuasse casada, né? Só que, graças a Deus, com o autoconhecimento que eu tenho hoje, eu não dei ouvidos a isso, e a falta de apoio dela até hoje, não vou dizer que não me faz falta, porque afinal são meus pais, né? Mas, assim, não me deixaram, como é que eu digo, não me prenderam, né? Essa falta de apoio deles não me prendeu, e eu pude seguir em frente, né? E graças a Deus, busco condições melhores para mim e para os meus filhos. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane, pelo seu depoimento também. Bom, meninas, muito obrigada pelo encontro hoje e até a próxima, tá bom? Boa noite a todos, fiquem bem. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, Vera.